A Segunda Guerra Mundial impactou a cultura de várias formas diferentes. O peso da guerra trouxe consigo um pesar que atormenta os humanos desde a formação da humanidade: a morte. Como ninguém nunca foi e voltou para nos contar o que tem depois da vida, a arte sempre teve suas representações de pós-morte, e é notável o boom que esse tema teve por causa das guerras e das inúmeras mortes em torno de algo que todos consideravam um bem maior. E com o constante medo da morte batendo na porta, as mídias dessa época tratavam a vida após a morte como um lugar recompensador, principalmente se tratando de soldados que morrem e são recompensados de alguma forma chegando ao céu. Logo, tivemos muitas obras com esse tema, não só sobre guerras, mas também sobre morte. I want you to look at me and listen very carefully to what I'm saying. Yeah? This is not a dream. You trying to tell me? Mas ao passar das décadas, o interesse por esse tema foi acabando, e foi só no final do século que tivemos uma ressurreição desse gênero, por causa das várias inseguranças por conta da virada de século, ataques terroristas e das diversas teorias e previsões de fim do mundo, causando um receio não pela morte, e sim pela inconclusão da vida, com as mídias retratando de uma forma bem mais ampla o conceito de vida após a morte, deixando de ser algo mais religioso como os pós-guerras e indo para algo mais amplo e interpretativo, surgindo meio que uma nova visão para o tema e, consequentemente, diversos filmes retratando das diversas formas diferentes, não só a vida, mas também a morte, como Amor Além da Vida, O Sexto Sentido, Beleza Americana, Dogma, Premonição, Um Olhar do Paraíso e etc. Mas tem um filme que aborda esse tema de uma maneira completamente nova e única.多々良子さんですね。はい、さようございます。じゃあまず生年月日からお願いします。大正9年4月3日生まれ。15年間の間で一番人生の中で印象に残った大切な思い出を一つだけ選んでいただきたいんですが。ただし制限時間があります。それを3日間でお願いします。いや、何ですか、楽しかったこと、嬉しかったことでしょうか。そうですね。もちろんたくさんあるんですね。私自分の人生は自分の思い通りにはいってないけれど自分のエネルギーっていうか命はそれなりのに燃やしたと思ってますし。Watanabe viveu uma vida medíocre e sem nenhum momento de felicidade ou realização. E o curioso é que isso era literalmente o seu maior medo da adolescência: viver uma vida monótona, medíocre e sem nenhum legado. Mas agora ele está morto, e tudo que o resta é vasculhar esse mar de memórias medíocres em busca nem que seja de uma fagulha feliz que ele possa levar consigo para a eternidade. Shiori morreu jovem, e por morrer cedo, ela se lamenta por algo que nunca teve, no caso, memórias para sequer escolher alguma lembrável, buscando detalhes e explicações, pensando em uma vida que não viveu. Uma pessoa que não teve significado suficiente em viver para suas próprias escolhas ou lembranças terem algum significado. ここにいたんだ。
ちゃった。はい、暑いから気をつけて。ありがとう。かなちゃんがさ、スプラッシュマウンテンだっけ、楽しかったって言ったじゃない、で私はここで働くようになって、1年ぐらいかな、それぐらいになるんだけど、なんかね30人目なんだよね。私で？ちょうど。そうなんだ、みんなディズニーランドのこと30人、選ぶ子が多い。特に中学生の女の子とか。そうなんだ。Takashi também morreu cedo, mas enquanto Shiori apenas não teve oportunidade, Takashi estava destinado a ter uma vida completamente sem sentido, morrendo na guerra sem lembranças pelos outros, não por ele, como qualquer soldado. Takashi, assim como Shiori, não tem memórias para levar ao pós-vida, e todos que não escolhem memórias têm que viver a eternidade trabalhando para eternizar as memórias de outras pessoas, fazendo curtos filmes sobre essas lembranças, resgatando através da arte as memórias descritas pelos que partiram. Afterlife encara de uma forma bem diferente a vida pós-morte, com uma visão sentimental da vida, se baseando em sentimentos humanos para montar o seu pós-vida, como aromas, sensações e desejos, mas mesmo assim com a visão tradicional da morte ali no meio, mais especificamente a eternidade e a conclusão da vida humana. O filme encara a vida de uma forma sentimental assim que vemos as descrições das pessoas sobre suas vidas, ressaltando não só o momento, como a importância emocional dele, como a leve brisa do vento batendo no rosto de um estudante em um ônibus, o cauteloso momento do preparo de um arroz e um bambuzal, ou simplesmente o aroma das flores e um apego por elas. E acompanhamos no filme justamente essa busca por entender o sentimento das pessoas e o desafio de transformá-los em curtos filmes. O que sim, parece muito uma ideia boba que você tem depois de tomar um longo banho quente em um dia frio, mas ao decorrer que o filme vai passando você sente como se essas pessoas tivessem existido de verdade e que elas realmente morreram. É uma sensação que eu senti ao longo do filme em todas as vezes que eu assisti, porque é tudo muito espontâneo e simples. É simplesmente uma gravação, sem músicas, sem templates insanos, simplesmente como se isso fosse uma filmagem de um documentário enviado diretamente do mundo dos mortos. E muito disso é por causa do diretor Hirokazu Kurida. Inicialmente ele trabalhou muito com documentários, sendo Afterlife o seu segundo filme ficcional lançado. Ele diz em uma biografia que tenta trazer a realidade na ficção, o que ressalta bem a simplicidade da gravação e acrescenta muito na estética do filme, causando esse sentimento de que durante todo o filme estamos testemunhando algo que aconteceu. E isso é algo que muitos filmes dessa época tentam fazer em alguns momentos, tanto para dar credibilidade para uma cena ou simplesmente para exaltar algo que realmente aconteceu. Vemos poucas menções ao mundo dos vivos, a não ser pelas memórias dos mortos. E quando vemos, parece que estamos distantes desse mundo. Não é à toa que a única passagem que temos pelo filme vem da personagem que menos tem conexão com o mundo dos vivos, muito por conta da sua vida curta e essa falta de importância que dá a certos sentimentos e momentos. E isso entra em conflito justamente com Takashi, que em 50 anos da sua morte seguiu sem memórias felizes e sem lembrar de nada, mas não porque não vê sentido na escolha, e sim porque não viu sentido na sua vida. Vendo sua vida através de fitas, Watanabe finalmente encontrou um momento singelo, verdadeiro, em meio a um monte de momentos de grandeza, mas sem significados. Um momento simples de mudança na sua vida e de tentar ser diferente, com sua esposa, que sempre esteve ao seu lado. O único momento no qual foi sincero e verdadeiro com ela.実はたわいのない休日の公演です。よかったですね。銀座の映画館のそばにある中央公園という、久しぶりに
というより結婚して40年以上一緒に映画に行ったりなどしたことはなかったですから、結局あれが最後になりました。一緒に映画に行ったのは。Watanabe, depois de dias de indecisão, escolheu uma memória feliz. Acontece que a esposa de Watanabe era a antiga promessa de casamento do próprio Takashi, que morrendo na guerra, não voltou aos seus braços. E quando a esposa de Watanabe morreu, entre todas as lembranças dela, ela escolheu a última vez que viu Takashi. E ele, sabendo dessa informação de última hora, decidiu escolher essa memória. Não por ele, e sim pela felicidade de outra pessoa. Porque para ele, ter sido o significado de felicidade de alguém já é o suficiente para sua própria vida ganhar algum sentido. Iなくなっちゃうんでしょ。選ぶんでしょ。私わかるんだ。あの人との思い出を選ぶんでしょ。Shiori não vê sentido em abandonar tudo, não só do mundo dos vivos, mas também no dos mortos, para escolher apenas uma memória. Afinal, são 50 anos. Ela mesma diz que não queria escolher, porque escolher uma memória significa esquecer de todas as outras. E isso entra em uma discussão muito ampla sobre o que significa estar vivendo. Afinal, fisicamente, Takashi não teve realmente uma das vidas mais vividas. Porém, quando morreu, ele conheceu, querendo ou não, pessoas, ouviu histórias e eternizou a vida de vários no caminho. Ele sentiu emoções, desejos, sonhos, e isso para mim é viver. Eu, あの時、幸せな思い出を自分の中に必死になって探してた。そして50年経って自分も人の幸せに参加していることが分かった。それはとっても素敵なことだった。君にもいつかそんな時が来る。私は選ばない。選んだらここでのこと忘れなくちゃいけないから。だから私は選ばない。私は望月さんのこと私の中に留めておくの。ずっと。もうこれ以上人に忘れられるの怖いんだ。だから僕は決してここでのことは忘れたりはしない。Takashi morreu. A sua vida biológica já foi, mas ele continuou sendo o mesmo Takashi.
O mesmo Takashi sentado num banco em silêncio prestes a partir para a guerra e o mesmo Takashi sentado num banco e que mesmo depois da morte não desistiu de sonhar.